O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a venda ilegal de joias da Presidência da República. O documento afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência das negociações. Numa mensagem do dia 4 de fevereiro de 2023, obtida pela Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mandou o link do leilão de um kit de joias masculinas de ouro rosé para o ex-presidente, que respondeu selva, um cumprimento no jargão militar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Há indícios gritantes de que os anúncios dos 3 indiciamentos já divulgados de Bolsonaro, que juntos somam 70 anos de prisão, estão destruindo a sua imagem. Falsificação de cartão de vacina, roubo de joias e tentativa de golpe renderão ao ex-presidente penas de 15, 32 e 23 anos. E são cumulativas, ou seja, não irão se somar umas às outras e perfazem juntas 70 anos de cana. Diante de provas inquestionáveis, como a que você acaba de ver no trecho do Jornal Nacional sobre a retirada de sigilo da denúncia da Polícia Federal no caso das joias, Bolsonaro adota o estilo "roubei sim, e daí?". O gatuno, familiares e apoiadores tentam transformar o erro idiota da Polícia Federal sobre o valor das joias roubadas em um fato que mostraria mais do que um ato de extrema incompetência. Se são 25 milhões ou 6,8 milhões, isso tem importância para a culpabilidade do ex-presidente menor do que zero. Não existe nenhuma lei que permite roubar 6,8 milhões de reais. E as joias apontadas estão discriminadas na denúncia da PF, com avaliações juramentadas e com provas materiais e fartas de que ele sabia da tentativa de vender tais joias. E o pior para ele e melhor para o Brasil é que, como já antecipou o blog da Cidadania, o inquérito da Polícia Federal referente à tentativa de golpe já está com Alexandre de Moraes, e o terceiro indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal e a suspensão do sigilo desse inquérito devem ocorrer a qualquer momento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, o caso da vacina pode dar 15 anos de prisão para Bolsonaro. O Bolsonaro pode pegar 32 anos de prisão só no caso das joias. E esse caso é muito interessante porque ele é o caso dos 3 casos, vacina, joias e golpe, é o que dá pena maior de prisão. Por quê? Porque é roubo e é um negócio extremamente escandaloso, porque, para que você tenha uma ideia, ele mandou avião da Presidência da República levar joias roubadas para fora do Brasil. O nível de audácia desse crime é inacreditável, só não é mais inacreditável de o Bolsonaro tentar negar alguma coisa diante da quantidade de provas que existe. Eu estou impressionado aqui, eu comecei a preparar uma outra matéria sobre a quantidade de provas. Você vai se surpreender quando a matéria sair. Vamos lá. Além dos 32 anos de prisão pelas joias e dos 15 pela vacina, tem mais 23 anos de prisão pela tentativa de golpe. E é gozado que essa tentativa de golpe é 9 anos menos de prisão. Eu achei que seria uma pena maior, não é? Pela tentativa de golpe, porque o caso, para mim, de certa forma, eu acho mais grave, né? Apesar que, em termos de criminalidade, aí montou-se uma quadrilha enorme
para roubar essas joias, né? Bom, o inquérito cola em Bolsonaro a pecha de corrupto que ele tenta evitar. Isso não dá mais para negar. O Bolsonaro, como diz o vídeo que foi publicado aqui no canal no domingo, o Alexandre de Moraes começaria a demolir, não é, a imagem do Bolsonaro a partir de hoje. E isso já está acontecendo. E nós vamos ver nesta edição. O Bolsonaro adota um estilo tipo roubei sim, e daí? É isso que ele está fazendo e, como diz aqui essa outra reportagem, o inquérito colou nele a fama de corrupto que ele tenta evitar, atribui a corrupção aos outros, ao Lula, aos adversários, mas é ele que está saindo não só como corrupto, como ladrão, né? Que corrupção é uma coisa, roubo é outra, né? Ele é ladrão. O que acontece é o seguinte: se em São Paulo a disputa prossegue embolada e realmente a situação do Bolsonaro aqui em São Paulo piorou muito depois desse noticiário das joias, repetindo-se o cenário das últimas eleições presidenciais com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos na cabeça, no Rio o bolsonarismo caminha pro abismo. Caso nada mude até outubro, desenha-se mais do que uma derrota. No Rio, o Bolsonaro vai sofrer uma lavada histórica no seu berço político. O Datafolha espanta. O Eduardo Paes, aliado de Lula, tem 53% das intenções de voto no Rio. O Alexandre Ramagem aparece em terceiro lugar com 7%, perdendo para Tarcísio Mota, que é do PSOL, que tem 9%. Quer dizer, o Ramagem está em terceiro lugar. Para se ter uma ideia da mudança de humor dos cariocas, em 2020, Crivella, tido e havido como um dos piores prefeitos da cidade, conseguiu ir para o segundo turno contra a Paes. E no Rio, do jeito que está a situação, do jeito que o povo do Rio quer distância de Bolsonaro, esse Ramagem não deve ir, nem deve haver segundo turno no Rio. Sem carisma e experiência, Ramagem é um desastre. Então, na verdade, não é só isso. Você veja aqui que a pesquisa que tem trazido as piores notícias para os bolsonaristas é a do Rio. As pesquisas encomendadas até agora pelo PL não trazem boas notícias para o candidato bolsonarista. Tem essas pesquisas aqui estão dando 45 para o Paes, tem outras que dão 53, e Ramagem aparece com 7 em uma, com 15 na outra, mas sempre lá atrás. A eleição da capital fluminense é considerada estratégica para o Bolsonaro, e um resultado ruim no Rio é visto como risco de arranhar o capital político da família. Quer dizer, a situação deles está ficando cada vez pior. Então, ainda por cima, você tem o fato de que no Rio também o governador é muito mal avaliado. Só 1 em cada 5 apoiadores do PL aprovam a gestão do Cláudio Castro. Mas eu acho que essa matéria aqui é muito mais significativa até. O MDB reavalia palanque de Ricardo Nunes com a presença de Bolsonaro. É isso mesmo, o MDB quer tirar o Bolsonaro da eleição de São Paulo, porque ele está queimando o filme. Ou seja, minha amiga, meu amigo, nem havia saído ainda, só tinha notícias sobre o indiciamento, falava-se bastante que ele ia ser indiciado, isso já começou a pegar muita gente, mas com as provas que você vai ver hoje, na próxima edição do Blog da Cidadania, eu fiz um apanhado, eu estou lendo o relatório aqui da Polícia Federal, que é gigante, tá? É realmente espantoso. E o fato é que nem chegou isso aqui ainda. Você vai ver agora aqui, esse é o processo do golpe.
tá? No STF, o inquérito do golpe. Já está convertido em processo eletrônico, já está público, mas não está público totalmente, né? Você tem dificuldade para acessar as coisas e não tem denúncia da Polícia Federal, então tem algo guardado. Mas aqui você veja que no dia 8, no dia 4, esse inquérito foi enviado ao Alexandre de Moraes. No dia 4, tá? É muito difícil mexer nesse site, ele é muito pesado. O processo foi encaminhado para análise do ministro no dia 4 de julho. Ontem teve mais um andamento, porque esse aqui é o inquérito dos autores e dos executores da tentativa de golpe. Então, inclusive dos autores intelectuais. Então, esse inquérito aqui, o Bolsonaro está nele. Ele foi incluído nesse inquérito a pedido do Augusto Aras em 13 de janeiro do ano passado, 5 dias após a tentativa de golpe. E é esse inquérito que deve dar 23 anos de cadeia para o Bolsonaro. Ainda não se sabe se vai ter algum agravante aí que vai subir esses 23 anos. Eu estou suspeitando de que isso vai acontecer. Bom, o relator do PL da anistia do 8/1, inclusive, já avisou o Bolsonaro que a votação vai atrasar. O fato é que eles vão desistir disso, porque o que há contra o Bolsonaro é muito mais, inclusive, do que eu pensava. A quantidade de provas, tem áudio do Bolsonaro combinando, se acredite se quiser, combinando como você vai ver tudo nas próximas edições, áudio do Bolsonaro combinando como é que ele ia enganar a lei a respeito das joias, como é que ele ia se safar, como é que ele ia se safar das acusações, combinando mentiras, tudo declarado assim, né? Olha, vamos vender as joias, legal, e depois ele falou que não sabia das joias, e está provado ali que ele sabia, está provado que ele mandou esconder as joias e depois ele mentiu sobre a localização das joias. Tem tanta prova que a gente tem que dar razão para quem reclama que ele está solto ainda, porque com essa quantidade de prova deveria dar flagrante, sinceramente. Mas vamos em frente. Em 7 meses, o Milei não foi a nenhum país sul-americano além do Brasil. Veio agora para o Brasil, mas ele só foi para país rico. E a Michele, o filho do Bolsonaro, o Carlos, trocando farpas. Ele reclamou que o Bolsonaro pegou o filho do Nicolas Ferreira no colo e não pega o dele, e a Michele disse, esconjurou o mal olhado dele, que ele que o ódio dele não afete a criança, publicamente isso, nas redes sociais, essa baixaria. Lula chama o evento lá de Santa Catarina de evento antipovo, tão desagradável. Eu acho que é o mínimo, né, a dizer daquele evento. Antipovo, com certeza. Bom, o Contarato, ele quer que o governo pare de olhar olhe a pauta de costume e da segurança. Ele diz que ignorar essas pautas que são importantes para a população vai dar problema. O PT ele quer só se falar de economia, não é? E o Contarato diz isso. Eu confesso que eu não sei direito, mas eu acho que não pode pular fora de uma discussão tão importante, no mínimo como segurança. Pauta de costume, tudo bem, pode até ser, sabe, mas segurança eu acho que não dá para deixar de falar. O José Eduardo Martins Cardoso, ex-ministro da Justiça da Dilma, que é advogado, acha muito difícil o Bolsonaro se safar dessa. Há um consenso entre os juristas, né, que é difícil ele se safar dessa.
Um deputado bolsonarista favorito em Belém que turbina a verba em sua cidade é o Éder Mauro, esse sujeito que atacou a Marielle recentemente, esse sujeito que tem um longo histórico na Câmara, suspeito de corrupção de milhões de reais. Ele desviou verba, ele é do Pará, desviou as verbas para uma verba de emenda parlamentar para o estado dele e mandou para o Paraná. Veja só, para uma cidade onde ele tem uma propriedade. Entrada de joias de Bolsonaro no Brasil pode ser considerada descaminho. O que quer dizer isso aqui? Vamos supor que desse uma loucura no Procurador-Geral da República, ele dissesse: o Bolsonaro pode ficar com as joias, seria direito dele ficar com as joias. Mesmo assim, ele seria condenado por descaminho, ou seja, contrabando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.